Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um EnergyCast, o podcast do canal da CF Contabilidade. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial na minha trajetória, uma pessoa que me ajudou a construir o meu autoconhecimento e que através desse autoconhecimento eu consegui entender um pouco mais como eu mesmo funcionava e conseguir me controlar, fazer com que as minhas atitudes mudassem, meu comportamento mudasse um pouco. E a gente veio hoje exatamente falar sobre isso aqui com vocês. A gente veio falar sobre o mindset de sucesso para o seu negócio. Qual que é o modelo mental mais correto? O que você tem que fazer para construir esse modelo mental? E quem está aqui falando com vocês é o host desse podcast. Se você caiu agora nesse canal aqui, não me conhece, sou Edilson Júnior. Hoje eu estou aqui na cadeira de CEO da CF Contabilidade. Também estou lá no CRC, apoiando na área de desenvolvimento profissional como vice-presidente e também na Associação Brasileira de Franchising. E por que esse podcast é tão importante? Porque aqui nós acreditamos que através da mudança dos negócios, a gente muda a sociedade. Então, quando eu tenho negócios saudáveis, com líderes saudáveis, ou seja, negócios que geram lucro e que os donos desses negócios, os colaboradores desses negócios desfrutam desse resultado, a gente consegue automaticamente contribuir para as famílias dessas pessoas e o ecossistema onde essas famílias estão inseridas também melhora. Então, não é o tempo, não é a chuva, não é o sol, não é o governo, não é nada disso que vai mudar a realidade da nossa sociedade. A gente acredita que tudo começa pelas empresas, pelos negócios. E hoje eu estou aqui com esse grande amigo, para mim é um ícone na área de programação neurolinguística, inteligência emocional. Eu estou aqui com o meu grande irmão Marcelo Felipe. Ele tem mais de 15 anos de experiência como coach executivo de equipe. Inclusive, ele é um dos nossos líderes aqui dessa área de desenvolvimento humano, aqui da CF Contabilidade, é um dos nossos parceiros aqui. Ele atua como treinador de empresas também há mais de 16 anos, já tem mais de 12 livros publicados, tem MBAs, mestrado, pós-graduação, e hoje ele se dedica exatamente a isso, ao que a gente acredita, que é transformar pessoas e negócios através do coaching, da programação neurolinguística e da inteligência emocional. Então, se você é empreendedor e você acha que você às vezes explode à toa, você acha que às vezes fica em dúvida de que ação tomar, não decide, você acha que às vezes você procrastina um pouco, aqui é o seu lugar. Meu irmão, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Dou a palavra para você começar. Sempre um prazer, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui contigo. Prazer estar aqui com vocês também. E a gente vai falar bastante disso aqui. Na verdade, a maioria de nós abre um negócio por habilidade, por competência, mas fecha ele ou leva ele à falência por emoção, por mentalidade. E é um pouco do nosso tema aqui, do nosso debate. Se a sua mente não estiver forte, sua vida pessoal não vai funcionar, sua vida profissional não vai funcionar, seu sucesso não vai chegar, sua felicidade não vai vir junto. Então, falar de negócio é também falar de vida, é falar de equilíbrio, de harmonização, que era o papo que a gente estava tendo aqui antes de começar a gravar. Quanto mais você equilibra, mais a sua mente, seu campo emocional estão alinhados com aquilo que você busca, mais resultado você vai ter. Legal demais, legal demais. Eu vou começar aqui perguntando pro meu amigo Marcelão exatamente um pouco sobre isso. A palavra PNL, ela passou a ser um pouco mais conhecida, mas ela ainda não é tão conhecida na sociedade brasileira. Mas o coach virou mega famoso, né? O coach disparou, foi pra TV. E aí caiu um pouco em descrédito em algum momento. Eu sou fã. Cara, quando falam mal do coach perto de mim, eu já dou logo uma pancada. Cara, coach aqui. Eu falei, meu irmão, você não sabe o que é coach. Você tá falando sem saber, então não fala. E eu fico até, às vezes perco um pouco assim, a razão, vou por emoção. Mas o que te levou a se aprofundar nisso? O que te levou a você se transformar nesse grande especialista e começar a transformar a vida das pessoas através disso? Na verdade, originalmente, eu sou engenheiro de telecomunicações. Caraca, nem eu sabia disso. Construí minha carreira na área de negócios, na área de tecnologia, que a gente estava conversando aqui ainda há pouco. E aí, na área de tecnologia, eu trabalhei na área de negócio, de venda, de consultoria, de gestão de produtos. Em cima disso tudo, era onde eu trabalhava, interagia e gostava. Só que desde meus 16, 17 anos eu estudo quem eu sou, como é que eu domino as minhas emoções,
Sabe, desde adolescente, quando brigava com a namorada e não sabia lidar com aquela emoção, pra mim, cara, eu tenho que aprender a lidar com isso. E eu comecei a fazer isso pra mim, pra mim. Caraca, que maneiro. E aí, no meio desse momento ali, na verdade, se eu voltar um ponto atrás, eu fiquei em dúvida se eu fazia engenharia ou educação física. Tudo a ver, né? Sempre gostei de esporte, Ah, maneiro. pratiquei esporte pra caramba, mas naquela época, eu tô com quase 44, 43, naquela época, Pô, tu tá com a cara de 25, tô cara. tentando manter a conservação, né? Cuidando da mente, cuidando das emoções, né, cara? Eu tô tentando manter a conservação aqui, né, cara? Senão não vai. E aí, nessa brincadeira, naturalmente, me empurraram mais para engenharia, que vai dar dinheiro, educação física. Aí, moral da história, eu percebi rápido que não era engenharia, mas eu fui trabalhar nessa área de negócio, de venda, de negociação, de liderança. Eu gostei muito, muito cedo, eu me tornei líder na empresa. Isso foi muito legal, foi me fazendo gostar disso e eu estudava, fazia cursos. Como eu falei, eu comecei com 17 anos a estudar quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço da minha vida. E essa base toda que eu fui estruturando era meio que originalmente para mim. Só que aí eu cheguei num momento que eu percebi assim, às vezes eu estava com o diretor da empresa, eu era responsável por uma determinada área lá, e ele queria que eu vendesse uma coisa que eu não acreditava, que o cliente precisava daquilo. Cara, eu não vendo nada que eu não acredito. Honestidade, meu valor vem em primeiro lugar. Caceta, maneiro. Naquele momento eu percebi que ali não era o meu lugar. Ele aceitava a minha argumentação porque eu estava batendo a minha meta, porque eu estava superando o meu número, porque eu estava fazendo o que eu tinha que fazer ali. Mas e o dia que eu não fizesse? E essa é a mesma atitude que eu tô vendo, eu via com outras pessoas. Ali eu comecei a pensar nisso. E aí, em paralelo com isso, eu comecei a fazer meu primeiro MBA em 2005. E aí, em 2005, meu projeto era um MBA na UERJ, que nem sei se ainda tem hoje. Eu acabei trabalhando também alguns anos na UERJ, dando alguns cursos lá. E nesse primeiro MBA, você tinha que escolher o teu projeto logo no início, porque cada matéria ia construindo o teu projeto final para no final ele estar pronto. Cara. Era um formato diferente. Era MBA de business mesmo, né? Na verdade, era até gestão de negócios com tecnologia. Como é que você usava os dois ali em cima disso tudo. E aí, nessa brincadeira, eu brinco que o professor era maluco que nem eu. Ele estava perguntando lá o que todo mundo queria. Eu levantei a mão e falei, inventei um nome para aquilo. Cara, para mim é tecnologia interpessoal. A pessoa que faz a diferença. É a grande tecnologia que faz o mercado fluir. E contei uma história bonita lá. Ele falou, porra, esse projeto é legal, vamos fazer isso. Aí, moral da história, resumindo... Esse virou meu projeto, dali eu fui chamado para dar palestras na própria UERJ, dei alguns cursos na própria UERJ, fui chamado para trabalhar, para fazer eventos de empreendedorismo, que tinha muito ali. E aí o segundo marco dessa transição, eu trabalhava numa empresa de tecnologia na área de negócios. E aí a gerente do RH dessa empresa, ela tinha uma empresa de treinamento e de desenvolvimento. E ela fazia isso nos finais de semana. E na empresa, a maioria da galera, quando estava com algum problema, ia lá na minha sala falar comigo, mesmo que não fosse da minha equipe. Aí ela virou e falou, cara, todo mundo vai lá conversar contigo, entra da tua sala de um jeito, sai melhor, eu tenho que dar um treinamento de líder e de gestão de equipe, tu não quer ser meu facilitador? Aí eu fui no primeiro sábado. Júnior, ali eu digo que foi o outro marco na minha vida, isso foi em 2007, eu guardo até hoje. Na hora que eu dei meu primeiro treinamento, eu fiquei arrepiado ali o dia inteiro fazendo isso no final de semana. Cara, eu quero brincar disso. Ali começou a minha transição de carreira. Maneiro. E aí eu comecei a me especializar mais e mais. E aí, logo em seguida, que vai chegar a PNL. Porque tu já estava conectado à questão da sua análise autopessoal ali, lidar com as suas emoções. Sim, sim. Aí tu percebeu esse desafio que você teve na tua carreira de venda, né? Ali, pô, cara, né? Isso não é maneiro, não tô gostando desse tipo de liderança e tal, muito focado em resultado. E aí tu pegou um projeto, tu queria até avançar nessa área de business e tu foi submetido a começar a fazer esse processo de ensinar as pessoas a lidar com as suas emoções. E ali tu, pum, eu chamo isso de coração ferver. Teu coração ferveu ali naquela parada. Exatamente, assim, eu sempre gostei da área de business, tanto é que hoje eu dou muito curso em várias empresas, treinamentos, faço programa, estou aqui até hoje, estamos aqui junto, por exemplo. Então eu não tirei isso da minha vertente, apesar de ter uma vertente do meu trabalho ali, que eu já não trabalho sozinho há muito tempo, tem vários parceiros que trabalham juntos, para a área terapêutica também, eu sempre mantive a de negócio. Porque negócio foi uma coisa que eu sempre gostei de entender, que funcionava, mas como eu também sempre percebi que eram as pessoas que faziam a diferença no negócio. Então se você não organiza as pessoas para organizar um negócio, ele tem data de validade. Porque você estava falando aqui no início, cara, vai ter sempre governo maluco, vai ter sempre crise, alguém vai mudar alguma coisa. Beleza, vamos fazer alguma coisa para melhorar o país, melhorar o mundo, mas isso não pode interferir, porque problema tem sempre. E, na verdade, sempre vai se dar melhor no mundo quem sabe resolver problema. A grande habilidade hoje é resolver problema. Só que se eu gasto a minha energia para resolver o problema, ou seja, se eu entro emocionalmente, eu só vou me estressar. E vai ter o que acontece nas empresas hoje. Um monte de burnout, estresse, pessoas pedindo licença, um monte de problema.
a galera indo para o psicólogo, para o psiquiatra. Quando você aprende a dominar suas emoções e descobre que teu passe aumenta, que teu resultado aumenta, quando você aprende a resolver problema, costumo brincar que é igual na academia. Você vai na academia pegar um peso, você vai fazer a tua atividade física. Aquele peso é a dificuldade que o músculo está encarando. Aquela dificuldade faz o corpo ficar em forma. O problema é a dificuldade que a sua mente e a sua emoção estão encarando. Essa dificuldade faz esses dois ficarem em forma. Quando eles ficam em forma e você junta isso com a habilidade de negócio, cara, vai embora. Ah, vai ser tudo flores? Não, vai mudar a fase. Costumo dizer que a vida é como... E negócios é como um ciclo da natureza. No verão, a gente está aqui no verãozão do Rio de Janeiro, você sair desse ar-condicionado aqui vai ser desgraceiro aqui fora. A energia está lá em cima. Ela está alta em cima disso tudo. Depois disso vai vir o outono. O outono, o que a natureza vai fazer? As folhas eles vão jogar fora, a árvore vai jogar fora os excessos. Por que ela tem que poupar energia? Porque no inverno ela tem que guardar energia para passar pelo momento difícil, para vir a primavera, nascer de novo e ir embora. Seu ambiente de negócio é a mesma coisa. Vai ter o verão, onde você vai ter muita energia e tudo vai fluir, mas você tem que saber que depois você vai ter que fazer algum corte emocional, mental, às vezes ajustes de pessoas dentro disso. Dentro desse ajuste que você vai fazer esse ajuste porque você vai se segurar para um momento de transição, de política maluca, de gente maluca, de momento de mercado. E nessa transição, quando você guardou energia e colocou no lugar certo, sem gastar energia à toa, eu brinco que é o lado da arte marcial que eu levo o princípio da economia de energia. Você está economizando energia e está usando no lugar certo, vai vir a primavera de novo e você vai para o próximo nível. Aí você potencializa aquela energia, você vai embora. Focado e vai-se embora. Eu vou pegar um gancho no que tu falou, que eu acho muito importante. Eu tenho uma tese de que todo negócio existe só porque existe um problema a ser resolvido. A contabilidade existe porque tem pessoas que precisam, a princípio, de uma folha de pagamento, de uma guia de um imposto e de dados de balanço para tomar decisão, para pegar um empréstimo ou para vender uma empresa, para calcular um valuation. Então, as pessoas têm esse problema porque elas não sabem resolver isso. Elas contratam o contador. Assim como você, que é um coach, e assim como um advogado, que ela tem um problema com relação à legislação, um problema jurídico. Ou seja, se você não está disposto na sua vida a lidar com o problema, tu não está disposto a resolver mais nada. Isso aí. Mais nada, porque se tu está trabalhando numa empresa é porque alguém tem algum problema para resolver. Tem que fazer um podcast, tem que fazer algum tipo de obra na empresa e tal. Ou seja, a todo momento você está resolvendo algum problema. É isso aí. Então, se você olha o problema e tu se afasta dele, tu está se afastando da tua prosperidade. Perfeito. Tá se afastando do teu... Poderia dizer isso? Sim. Na verdade, o problema te faz crescer, te faz atingir o próximo nível. Você vai inventar eles? Vai arrumar problema de bobeira? É óbvio que não, mas em algum momento ele vai aparecer. Aí vai vir o quê? Primeiro a gente aprende na dor, depois você pode aprender na sabedoria, que é a tua experiência vai te fazendo prever coisas. Como eu falei, se você entende esse ciclo que acontece nos negócios, como acontece na natureza, você vai se prevenindo dele. Você fala, eu vou segurar aqui um pouco, por mais que eu pudesse ir além, tá chegando e ter energia, inverno. porque está chegando o inverno. Então eu tenho que cortar alguma coisa. Aí se o inverno não chegar, se não chegar, eu tenho muito mais energia para bombar para o próximo nível. Essa sabedoria de saber lidar com isso é fundamental. É aquela velha história que você já deve ter ouvido, é uma história que se conta há muito tempo no mundo de negócio. Uma sapataria mandou 2 profissionais para lugares diferentes da Índia. Um chegou lá, olhou e falou, pô, ninguém usa sapato aqui. E aí ligou e falou, olha, tô pegando voo de volta porque aqui ninguém usa sapato. Não vamos vender nada aqui. O outro ligou lá da outra cidade e falou, olha, aqui ninguém usa sapato. Manda todo o estoque que eu vou vender para todo mundo. O que você está olhando? Para onde está o teu foco? Sensacional. E aí isso serve para tudo. Assim, se você já pensou em trocar de carro, e pensou no carro que você queria, você olhava pro lado da rua, tava que carro ali passando. Da cor do que você queria. O fabricante resolveu... Começa a ver aquele carro toda hora. Coisa bizarra isso. Você descobriu que vai ser pai e mãe, ou pensou em ter filho. Cara, o que tem de mulher grávida na rua, criança pequena andando de cola, parece que todo lugar que você vai, tá lá. Por quê? Mudou alguma coisa no mundo? Não, cara. O mundo continua o mesmo. O que muda é a nossa percepção. Então, se você quer fazer... Você tá olhando, né? É isso aí. Se você quer fazer a sua vida prosperar, você tem que mudar a sua percepção. Porque o mundo não vai mudar. O que vai mudar é você e a sua ação no mundo. Sensacional, cara. Sensacional. Agora, Marcelão, vamos embora lá. Partindo dessa premissa, né, sobre visão de problema, o que você acha que são os erros que poderia chamar de erros emocionais? Vou chamar de erro emocional. Quais são os erros emocionais
que você mais enxergou na tua trajetória que fazem o dono do negócio prejudicar o seu negócio? O que você vê? Então, se a gente pensar inicialmente, o erro já é estrutural. A gente deveria ter matéria de inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência espiritual, e aí não é religiosidade, é entender que o mundo é feito de pessoas que têm um sistema maior além do individual em cima disso. A gente deveria ter essas matérias desde o jardim de infância. Verdade. Desde da creche, do berçário, de onde for. Porque isso era um músculo que deveria estar sendo desenvolvido dentro da gente desde sempre. Só que, infelizmente, o mundo não funciona assim. Porque se todo mundo desenvolver isso, aqueles que mandam no mundo não mandam mais no mundo. Não vão manipular mais as pessoas. Pode crer. E aí vira o gargalo. Qual é o gargalo? O mundo funciona com várias variáveis. A gente não aprendeu a lidar com aquelas variáveis que não são técnicas ali, que são as emocionais, as mentais. Quando você entrar no gatilho daquela variável, você vai perder força ali. E aí, ou você vai fugir daquilo, ou você vai bater de frente com aquilo, e você vai acabar estressando. Mas a base do processo é, eu não consigo mudar o que eu não consigo perceber. Então, o primeiro ponto é que a gente não tem consciência das coisas. A gente acha que tem consciência das coisas, mas a gente não tem consciência. A gente acha que está olhando em volta, mas está percebendo tudo. Não, não está. Se eu botar, por exemplo, você que está nos assistindo e falar para você, olha para tudo que está ao teu redor aí, onde você estiver. Aonde importa? Não importa onde você esteja assistindo isso, desde que você não esteja dirigindo, por favor, tá? Esteja num momento de segurança, porque esse podcast aqui é um podcast sério, para manter todo mundo tranquilo aqui, por favor. Dá uma olhada tudo à volta e vê todos os detalhes. Dê uma olhada? Fecha seus olhos e lembra do que você viu. Rapidamente. Abre os olhos de novo e olha tudo à volta. Procura detalhes que você não viu. Já encontrou, não já? Fecha seus olhos e lembra do que você viu. Abre os olhos e procura outros detalhes que você não viu. Você vai reparar que a gente vai ficar até amanhã aqui. Olhando para o mesmo lugar, você vai ver detalhes e mais detalhes se você aprofundar a sua percepção. Então, nosso primeiro grande desafio é que a gente não traz para a gente, literalmente, desafios para aprofundar a nossa percepção, para olhar o que a gente não vê. A gente responde ao mundo, eu costumo dizer, olha, se eu te perguntar, como é que a gente responde ao mundo? Pelo que o mundo é ou pela uma resposta da nossa própria memória do que a gente acha? Da nossa própria memória, do da que memória. a gente acha. Então, eu estou o tempo inteiro Que projetando. É o exemplo, pensei num carro, agora eu posso comprar um carro diferente, cara, começa a ver na rua o carro. Pensei em ser pai, sei lá, a esposa ficou grávida, alguma coisa, você vai começar a ver um monte de criança, porque a tua percepção forçosamente abriu. Verdade. Nós precisamos ter um exercício diário para isso. Muitos que estão nos ouvindo aqui, você trabalha 8, 10, 12 horas por dia, às vezes você não tem tanto horário. Quanto tempo desse dia você se dedica para abrir a tua percepção e tomar consciência do que você não sabe? Por quê? O que você sabe, não precisa se preocupar, já vai funcionar na boa. O problema é o que você não sabe. E toda essa estrutura que a gente vive vai manipular a gente para um lugar que a gente não sabe. Numa linha do tempo é muito fácil fazer isso. A gente nem está falando de hipnose aqui, mas se você estudar hipnose coletiva, como é que o mundo funciona, todas essas estruturas de geopolítica entre os países, você vai ver que o que você vê na televisão é só o que eles querem que a gente veja na televisão. Se você não olhar além do que o mundo te mostra, você não percebe além de onde você pode ir. Então, esse é o primeiro gargalo. Eu só consigo mudar aquilo que eu consigo perceber. Depois que eu percebo, eu tenho que aprender a ter gestão disso. Aí eu tenho que ter ferramentas. Você vai ter que estudar em algum momento. Você é contador, você é financeiro, você é advogado, não importa. Essa é a tua habilidade técnica. E teu soft skill, e a tua habilidade comportamental. Você vai ter que estudar um pouco disso. Hoje não dá para fugir. Cada vez mais a habilidade técnica vai ser suplantada pela inteligência artificial. O que vai fazer diferença? Consciência, percepção, sentimento, conexão. Isso tem que ser treinado. Você pode ter habilidade, mas você tem que ser treinado. Então, assim, minimamente... Tem a ver um pouco também com comunicação também. Tudo, vai entrar nisso. Porque você não está percebendo... Eu faço muitos processos de coaching executivo, faço programas de lideranças para a empresa. O que acontece muitas vezes? Aquela pessoa não percebe a comunicação dela. Porque ela fala de um jeito, mas não entende que tem perfis diferentes, como você estudou dentro da PNL. Quando ela começa a entender, ela achava que ela estava num mundo que ela estava abalando, mas o feedback dela era completamente diferente. Então, essa autopercepção, cara, depende de você validar no mundo o que você acredita. Eu sou bom pra caramba nisso. Cara, o que o mundo está dizendo sobre isso? Exatamente. Não adianta. Não é o que tem na minha cabeça, é o que funciona. Tu sabe, eu fui fazer um treinamento uma vez de liderança e cada dia um era líder. E aí tínhamos 5 pessoas. E aí no final do dia tu era avaliado pelos outros. Ou seja, pessoas que nunca estiveram contigo, ela ia te avaliar por aquele dia, aquele momento. Então você estava submetido ali a um momento, né, de extrema exposição, porque um dia só para a pessoa saber, né, dizer nota de 0 a 10 em comunicação, de 0 a 10 em liderança, 0 a 10 em gestão, e por aí vai.
E aí, chegando no final do dia, eu tive 4, né, avaliações e eu fui ler. Quando eu peguei as avaliações, unânime, dizendo assim, fala demais. Eu nunca achava que eu falava muito. Acho que só ele não percebeu. É só o básico. Eu falei, cara, gente, como... Aí eu comecei, gente, eu falo muito mesmo. Né? Pra mim, eu falava só o normal. E olha como é que é legal. Por exemplo, Simon Sinek, que é um cara muito conhecido nessa área de liderança, Sim. ele sempre fala, se você é líder, seja o último a falar. Porque se você falar primeiro, você já influenciou o pensamento de todo mundo. Então, aprenda a escutar primeiro e seja o último a falar. Esse é um desafio, só que às vezes a gente não percebe, porque nesse exemplo teu, a gente quer falar com melhor no coração, que é para ajudar, para encurtar caminho, mas se aquela pessoa não passar pelo caminho com as perninhas dela, cara, ela não mantém a sustentação, porque vai ter um momento que você vai ter que sair, ela vai ter que segurar. Se ela não estiver ali e ela não fez aquilo por ela não consegue segurar. Não sei se você lembra um papo que a gente teve há muitos anos atrás, a gente foi almoçar, você está falando da equipe, pô, tu tá puxando várias ideias, eu falei, cara, calma o teu coração aqui, segura um pouco mais as ideias, as tuas ideias são boas, mas a tua equipe não tem estruturação para fazer elas acontecerem tão rápido. Então, anota e segura um pouco a velocidade, senão eles vão entrar em colisão ali. Vai dar choque. Lembra? Eu lembro desse... É a mesma ideia, por quê? Não adianta o quanto que a tua mente é rápida, ou a mente de quem está nos escutando. As pessoas que estão contigo acompanham o teu ritmo. Se elas não acompanham, você vai usar a tua produtividade para abrir leques. Mas para aquela pessoa, para aquela parte do teu negócio, você tem que ir no ritmo que elas suportem. É óbvio que você vai puxando isso aqui para ir crescendo sempre. Mas tem que ser no pezinho de quem está aqui. Senão não funciona por muito tempo. Senão começa a pressionar muito, aí gera estresse, burnout. Isso aí. Aí aquilo... E a parada não... É isso aí. Entendi. Aí você vai perder em produtividade. É verdade, verdade. Sensacional, cara. E pra quem... Eu sei que você acabou de dar algumas dicas aqui pra quem tá cometendo alguns erros emocionais, né? Como você falou, buscar conhecimento, buscar treinamento. Se essa pessoa ainda assim alegar, por exemplo, não tenho tempo, não sei, para ir fazer um curso e tal, qual que é o primeiro passo que ela tem que ter para se autoconscientizar, para, sei lá, um exercício caseiro que ela possa fazer assim, cara, pô, se ele começar a fazer isso aqui, vai começar a gerar um nível de consciência mínimo, e aí ele vai ver, vai começar a ajustar a mente e tal, e dali ele vai. Cara, primeira coisa é a gente entender que tempo é igual para todo mundo. O presidente dos Estados Unidos, sei lá, o presidente do país que você quiser, o presidente da maior empresa que você quiser, dos maiores grupos financeiros que você conhecer, todos eles têm uma coisa igual a todos nós aqui, 24 horas. Se essa galera consegue usar essas 24 horas para fazer o que precisa, porque nós aqui não vamos conseguir fazer isso. Essa é a primeira coisa. Não tem essa de eu não tenho tempo. Tem o que você está fazendo com o teu tempo, que é a prioridade. Então, exemplo. As escolhas, né? As escolhas. Eu acordo cedo e faço logo a minha atividade física. Tem dias que eu tenho que acordar às 5 e 10 da manhã para fazer isso, para encaixar. Eu adoro acordar às 5 e 10 da manhã? Não, mas é o que eu preciso fazer. Porque quando eu faço aquilo, a minha energia vai lá em cima, eu vou começar meu dia com outro nível de energia, de velocidade. A outra é que aprender tem que ter sempre espaço. Eu originalmente falei aqui que eu fiz engenharia, fui engenheiro, né, que nem eu uso mais, mas as minhas melhores matérias sempre foram com números. Sempre fui bom em números. Por isso que todo mundo me empurrava para engenharia, em casa e tudo. Ótimo. Continuo tendo uma habilidade de números. Sabe qual era a minha pior matéria? Português, redação, literatura. Eu passava porrado ali para passar. Cara, hoje talvez seja a minha melhor matéria. Eu tenho 12 livros publicados, sei lá quantos artigos eu publiquei, estou fazendo doutorado. Olha como muda a vida. Verdade, verdade. Tem uma sacada que muda a tua vida e você descobre, cara, eu quero agregar na vida das pessoas. Meu primeiro livro eu publiquei em 2012. Por quê? Era um sonho que eu tinha anotado quando eu tinha 20 anos. Sei lá, eu publiquei o primeiro livro com 30, 31 mais ou menos. Caraca. Eu publiquei porque tava lá, eu quero fazer um livro, pelo menos, que ajude as pessoas a evoluírem. Aí eu lembro que com 20 anos comecei a pegar o que eu tinha e escrever um livro. Aí eu falei, cara, mas que experiência eu tenho com 20 anos para agregar na vida das pessoas? Aí eu voltei um passo atrás e falei, eu preciso estudar mais, eu preciso viver mais, eu preciso me colocar nesse cenário. Aí o primeiro livro demorou mais 10 anos para sair. Mas repara, que ele abriu uma porta de uma coisa que para mim e o mundo inteiro falava que eu não tinha muita habilidade. Português, literatura, programação neurolinguística, PNL, é muito linguagem, como funciona a estrutura da comunicação. Então, olha como a vida é engraçada. Acabei me especializando num lugar que parecia que eu não tinha habilidade. Isso mostra outra coisa. A gente pode desenvolver qualquer habilidade, basta você querer. Cacetada, sensacional. Sensacional. E a gente, às vezes, por exemplo, eu estava agora conversando
com um cliente nosso aqui e ele falou exatamente essa frase para mim assim: o meu problema é que eu não consigo construir hábitos. E aí você falou para mim agora, pô, a gente tem habilidade para tudo. E construção de hábito, eu acho que é uma das habilidades mais importantes que um ser humano deve ter, né? Tanto por questões de saber como desconstruir hábitos ruins e construir hábitos positivos, né? Como você falou do teu treino, né? Você já sabe, pô, vai me dar energia, eu vou construir. Mas a pessoa já leva aquela crença, não sei construir hábito. E aí você acaba dizendo, né? Não, qualquer um pode construir qualquer habilidade, desde que se predisponha a tal. Então, você acredita que não tem essa coisa de, pô, tem o dom para venda, o dom para isso, o dom para aquilo. Então, não é isso. Na verdade, tem pessoas que têm dom. Tem algumas que têm talento, tem outras que têm habilidade desenvolvida. Você vai ter assim, ó, pô, eu adoro o Neymar, ele joga bola pra caramba. O Cristiano Ronaldo não joga igual a ele, mas ele desenvolveu uma habilidade de fazer aquilo da melhor maneira e ele tem, na média, um resultado maior. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não. Um se dedicou, encontrou um caminho, encontrou significados, dando o exemplo do esporte. Na minha humilde opinião, o Neymar joga mais bola do que o Cristiano Ronaldo. Em matéria de habilidade, bonito, né? Joga mais bonito. Mas o Cristiano Ronaldo teve um foco, e aí é óbvio que eu estou falando aqui sem saber os bastidores, o que a gente vê na televisão. Mas pelo que a gente vê na televisão, o Cristiano Ronaldo tem alimentação, tem tudo certinho, ele não sai daquela regra ali, ele está ótimo ali, ele foca naquilo, isso vai fluir. E aí a gente tem que voltar um passo atrás também para entender que construir hábitos não é tão igual assim como a gente lê no livro. Quando você vai se especializando no cérebro, em 21 dias eu vou criar um hábito novo. Mais ou menos. A neurociência vai falar em 6 meses, tem coisas que você vai construir em muito mais tempo. Tem algumas variáveis nisso. Primeiro, quando a gente é adulto e quer construir uma coisa nova, ela vai ter que entrar no lugar de outra. O seu cérebro não está pronto para receber algo novo. Você vai substituir o quê? Porque se eu falo assim, olha, eu vou dormir todo dia meia-noite e acordo 6 horas da manhã. Porra, vou acordar às 5 agora para fazer uma atividade física porque eu vou botar na minha agenda. Cara, não vai, porque o teu cérebro vai te sabotar. O que é mais importante? 1 hora de sono para regenerar o teu sistema ou acordar mais cedo? Cara, o teu inconsciente vai te sabotar e não vai te deixar fazer aquilo. Então, esse é o primeiro fator. Preciso saber que toda hora que eu quero construir uma coisa nova, eu vou ter que tirar uma velha. É escolha. Caraca. A gente está aqui juntos, não está em outro lugar fazendo outra coisa. Tudo é uma escolha. Segundo, você quer construir um hábito, constrói antes um significado. O que move aquilo? Não adianta eu falar, eu vou para academia, eu vou fazer atividade física porque o médico falou, porque eu tenho o quê? Muda. Eu lembro uma vez, estava atendendo um diretor de uma empresa, numa empresa que eu atendia, e aí já estava lá, sei lá, eram 10 sessões, já estava lá na 8ª, já estava fluindo tudo bem, aí ele sabia que eu trabalhava com essas outras coisas também, terapeuta, ele falou, cara, porra, eu tenho problema de atividade física, cara, não consigo fazer. Tá, me conta aí, já conheci um pouco da vida dele, aí ele entrava na academia, saía, personal, aquela coisa, né, que talvez você faça aí um pouquinho, entra aqui, vai, dá um miguezinho, faz, aquela paga coisa. O ano inteiro, só para dizer. Aliás, é por isso que a Smart Fit dá resultado, porque tem um monte de gente que não faz, se fosse, dava prejuízo, olha aí. E aí, nessa brincadeira, eu sabia que isso já aconteceu, inclusive, com mais de um cliente muito parecido, que ele sempre quis ter filho, teve dificuldade para ter o primeiro filho, ele e a esposa, para chegar. E era um sonho que eles tinham. E ele teve o filho e estava para ter o segundo filho. Estavam fazendo todo o processo para isso. Aí eu mudei a pergunta, eu virei para ele, cara, teu filho devia estar com 2, 3 anos. Falei, tem energia? Porra, o moleque tem energia para caraca, ele não para, tá. Tu consegue acompanhar ele? Aí ele falou, porra, às vezes fica difícil. Cara, eu fico imaginando no teu lugar. Você sempre quis ter filho, passou por tudo que você sabe que você passou, e hoje não tem energia para acompanhar teu filho. Imagina daqui a 10 anos. É assim que você trata o teu sonho? Cara, eu lembro que 6 meses depois eu passei naquela empresa para fazer outra coisa e estava lá fininho encontrei com ele. Porque não foi mais eu tenho que fazer por mim, não. Cara, eu quero ter energia para acompanhar meu filho. O significado não é eu tenho o que o mundo mandou, o médico falou. Não, eu sempre quis ter filho, eu quero acompanhar meu filho. Eu quero ter energia para isso. Mudou o mindset, mudou a cabeça, mudou o resultado. Então, se você não encontrar significado, se eu não encontrar, a gente não vai fazer. Ou melhor, você vai até fazer, mas por tempo curto. E aí, quando você dá o significado, o tempo vai ser encurtado de você colocar aquilo. Porque você percebe, eu brinco, olha, vamos falar de atividade física, que é um exemplo muito simples. Para que você faz atividade física? Para que a gente faz? Que eu tenho que ficar em forma, para isso, para aquilo. Cara, eu costumo dizer o seguinte, eu não sei qual é, você que está nos assistindo, qual é a sua crença espiritual. Mas eu tenho a certeza, pode ser qualquer uma. Mas eu garanto uma coisa, aqui no mundo material, para o seu sonho se realizar, seu corpo tem que estar funcionando. Quanto mais energia seu corpo estiver funcionando, mais rápido você realiza o seu sonho. Mas eu acredito em reencarnação. Cara, só tu vai morrer, mas vai ter que ter outro corpo de novo e a gente vai voltar para igual. Então não importa a crença. Nessa vida, para os seus sonhos acontecerem,
teu corpo tem que ser funcional. Tá cuidando dele? Então não me diz que não tem tempo pro resto. Porque se você não cuida do teu corpo, desculpa, você não vai cuidar do seu negócio do nível que você pode, com a energia que você pode, com a longevidade que ele poderia ter. E o que você falou é muito interessante, né? Eu tinha um desafio de fazer atividade física gigante e quando eu comecei a perceber o quanto que isso impactava na minha produtividade, na minha energia, na minha lucidez, cara, a chave virou mesmo. E eu acho que as pessoas não conseguem perceber. Elas acham que produtividade está conectado ao tempo que você leva para executar uma função. E, na verdade, está ligado a foco, está ligado a você conseguir dividir, se organizar em atividade, né? Vamos entrar nesse ponto agora, então. O cara tá... Vamos entrar no ponto de liderança e produtividade, que eu acho que é um desafio da galera que está empreendendo, né? Primeiro, não consegue formar pessoas engajadas, não consegue formar um time. E segundo, porra, rebenta o tempo delas ali e perde tempo com a família, não consegue entregar todas as atividades. Quando chega no final da semana ali, caraca, não fiz metade do que eu tinha para fazer. Como é que a pessoa quebra essa barreira na vida dela? Bom, primeira coisa, quebra tudo que você tem para fazer nos menores blocos possíveis, mas que tem um início, meio e fim. Então, um exemplo, se eu estou aqui escrevendo um e-mail importante para um cliente e alguém ali me chama, me interrompe, ou eu vou responder uma ligação, quando eu voltar, eu não vou parar no ponto que eu estava, eu vou ter que ler tudo de novo para voltar. Então, quando a gente aprende como o cérebro funciona, toda interrupção vai te fazer voltar casinhas e gastar mais energia do que você precisa. No final do dia, esse custo de energia vai ser cobrado, você vai ter uma baixa de energia, e o custo de acerto de produtividade também, porque as pesquisas mostram isso, a chance de você aumentar o erro no que você está fazendo é imensa. Então, divide em pequenos blocos. Você tem uma coisa para entregar, dividiu em blocos. Primeiro bloco, início, meio e fim. Então, eu não vou ter tempo para escrever o meu e-mail todo agora. Então, já vou escrever nele os tópicos que eu preciso garantir aqui, já vou botar em negrito aqui pronto para escrever. Vou fazer essa ligação aqui para o cliente, depois eu volto para cá e faço. Pequenos blocos, com início, meio e fim. Segundo ponto, chegou no seu dia de trabalho, 3 prioridades. Só que se você der para você 3 prioridades de trabalho, dá 3 prioridades na tua vida pessoal. Senão você vai desequilibrar o sistema. Sensacional. É para tua saúde, o que for, 3 prioridades. Já não precisam ser grandes. 3. Cara, e se eu cumprir? Bota mais 3. Mas primeiro cumpre as 3. Terceiro, para ficar bem simples. A gente vai jogar, a gente vai fazer não sei o quê, vamos dar uma caminhada, vamos andar de bicicleta. Cara, prioridade. Você faz em 2 minutos. Então, a prioridade não é nada grande. É o que faz o teu dia ser funcional dentro dos teus significados. Então, a produtividade, as 3 prioridades tem que estar dentro do teu significado de negócio, da tua vida pessoal. Botou as 3 prioridades? Terceiro ponto. Quanto mais uma pessoa tem mais coisas para fazer, tem mais pessoas abaixo dela, tem mais colaboradores, mais enrolado tende a ser o tempo dela se ela não cuidar. Sem dúvida. Mais interrompida ela vai ser. Então, eu sempre recomendo, se você tem um dia muito corrido, só planeje de 50% a 70% do seu dia. Deixe o resto do tempo para improviso. Porque se você planejar 100%, alguém vai te interromper, você nunca vai fazer. E a sensação de planejei 50%, 60%, fiz, sobrou tempo, vou fazer mais um negócio, isso aumenta muito mais o poder do teu cérebro, da tua energia, do teu energiza sempre lá o tempo inteiro. Tu se sente super-homem, né? Super-homem pra Tiquei aquilo. tudo. Agora, se você bota 100 e nunca faz o 100, parece que você nunca está sendo produtivo. Então, essas 3 coisas, dividir em pequenos blocos, sempre com início, meio e fim. 3 prioridades pessoais, 3 prioridades profissionais, aonde você tem significado. Então, não adianta você falar, vou responder todos os e-mails. Cara, se você for responder o e-mail do cliente, a CF não anda para frente aqui para o lugar que ela quer. Tem coisas que não são mais você que tem que fazer aqui, não é mais você. Terceira, planeja de 50% a 60%, 70% no máximo do teu dia. Mais do que isso, a chance de frustração é enorme. Cacetada, sensacional. Tem um amigo meu que fala assim, cara, quando eu aprendi que o trabalho é infinito, eu comecei a me organizar. Eu respondi um e-mail, chegava mais 4. O trabalho é infinito. Então, tem um pouco a ver com isso. Um pouco de organização, um pouco de você conseguir ter essas prioridades mesmo, né? Como tu falou, né? Então, minha prioridade de manhã, atividade física. Minha prioridade comigo mesmo é eu, de repente, na hora do almoço, ficar 1 hora a mais para que eu possa ler uma matéria que eu goste, né? E de noite, minha prioridade nesse dia é chegar mais cedo para ir no jogo de futebol com meu filho. Então, tu definindo essas prioridades. Então, quando a gente fala de agenda, eu gosto muito de trabalhar com agenda, né? Eu também. Eu tenho um ritual semanal meu que
todo sábado eu olho a minha agenda da próxima semana. E se eu conseguir até, eu já olho dos próximos 15 dias. Mas é óbvio que eu dou mais ênfase à da semana. E aí eu faço, cara, e é muito engraçado, cara, muito engraçado mesmo. Quando eu boto a hora que eu tenho que fazer cada coisa, 7h15, 7h30, 8 horas, 8h15, 8h30, a coisa flui de um jeito. Quando eu boto a tarefa solta sem a hora do lado, Não vai. não vai. Esse é o ponto. Eu falo, cacetada, que negócio bobo, eu botei a mesma tarefa, tudo igual, eu só não botei a hora. Aí eu falo, cacetada, que negócio engraçado. Então, assim, o que você diz é, você vai botar as horas, mas vai, de repente, enfatizar ali, negritar 3 coisas que você, eventualmente, não vai deixar de fazer mesmo. Porque pode ser que naquele dia deu uma bugada, principalmente os líderes, né? Você interrompido, apareceu um incêndio. Compensa depois, vai acontecer. Inclusive, além dessa questão se é o negrito ou não é o negrito, eu vou te fazer outra pergunta, que é uma coisa que eu bato na tecla muito e tenho tentado desenvolver a galera aqui assim, né? Tem um setor que ele tem uma atividade que é ligar para 6 clientes por dia. E aí ele tem que fazer o fluxo. Se ele fizer isso, e aí a gente divide por pessoas, né? Então esse setor tem 4 pessoas, e aí cada um liga para 6, no total dá 24. Se fizer esse ciclo todo, dentro de 60 dias tu fala com todo mundo e eles têm que, depois da ligação, escrever um plano de ação básico ali. E aí, como esse setor é novo, a gente está implantando esse ano, aí volta e meia eu vou dar aquele check do líder ali. E aí, fulano, como é que foi a ligação hoje? Não, foi bem, então. Pô, então deixa eu ver o plano de ação. Aí não tem o plano de ação e às vezes não tem nem a ligação. Pô, cara, ó, eu não fiz o plano de ação dessas 3, eram para ser 6. Eu não fiz o plano de ação dessas 6 ligações, quer dizer, dessas 3, porque aconteceu isso, e aconteceu isso. Aí eu falei, não, cara, pô, te entendo. Então. Mas, ó, então vamos tentar amanhã fazer 6, ou então fazer até 9, né? Aí no outro dia, de novo a mesma coisa. De novo a mesma coisa. Aí eu cheguei e falei assim, cara, tem uma coisa acontecendo de errado, porque a gente eu já fiquei um dia do seu lado, já contabilizei que cada ligação estourando tu demora 20 minutos. Então se tu vai fazer 6, pô, tu vai levar 2 horas, cara, nessa parada, 3 horas no máximo. O que tá acontecendo aí que tu não tá conseguindo? E ele não consegue dar uma explicação. Ele não consegue. Como é que, para esse cara, a gente resolveria isso? Então, aí vai depender do que está por trás. Aí tem alguns fatores que a gente tem que analisar. Primeiro deles, se aquela pessoa tem algum gatilho, eu sempre falo assim, o palco da pessoa depende do bastidor dela. O que ela vai fazer no palco da vida depende do que ela carrega no bastidor. Se ela tem algum gatilho emocional, alguma questão de infância, de algum momento, aonde se expor, por exemplo, ser invasivo, ter que atrapalhar o dia do outro. Se ela escutou na infância, por exemplo, que... meus pais sempre falavam, não se mete na conversa dos outros, não fala com alguém se alguém não te chamou naquela conversa. Se ela criou crenças de coisa que ela ouviu, na hora que você deixar ela sozinha, vai bater o gatilho da crença, vai acionar o emocional, mesmo que não tenha memória, e ela não sai. Na hora que você para do lado dela, por exemplo, o que acontece? Ela está ali porque aí, ó, você que está dizendo, você está de apoio, tem permissão agora. Então, ela vai parar no lugar de ter permissão e não ter permissão. Esse é um exemplo do que pode estar acontecendo. O outro exemplo que acontece é que a gente tem gerações. A geração atual que está entrando no mercado, se for o caso, eles tendem a ter uma vulnerabilidade maior emocional, um lampejo muito maior. Eu brinco que, às vezes, a galera entrou de estagiário e já quer ser presidente da empresa em 6 meses. Pode crer. Não rola. E aí, o problema do foco também é grande hoje. A rede social é feita para tirar o nosso foco. Ela vai ali, você vai ali para ver uma coisa, tem todo um sistema por trás que faz você ficar hipnotizado naquilo que, se você não tiver domínio, você vai embora. Então, se a pessoa tem aquele domínio que vai desviando ela já tem um desvio de foco em cima disso. Naturalmente, ela vai ter um desvio de foco. Já não lembro de cabeça, mas o último estudo que eu vi, eu acho que o brasileiro perdia mais de 3 horas por dia, em média, na rede social, por exemplo. Você vai fazer uma coisa de trabalho, aproveita para ver outras. Então, isso quebra o teu foco e faz o teu foco ser muito curto. Porque você vai ver um rio de 1,5 minutos, de 1 minuto ali. Você não para mais ali. E aí, quando você tem esse foco curto, ele vai variando enquanto você está trabalhando. Você acha que o que você está fazendo no dia a dia não vai para o trabalho? Vai, ele vai variar. Aí você vai ligar aqui, mas aí pipocou o negócio aqui, aí veio uma mensagem, daqui a pouco tu não fez nada. Aí entra aquilo que eu falei, blocos pequenos fazendo. Mas se essa pessoa tem um gatilho emocional,
ela vai precisar mais do que isso, porque ela vai ter que trabalhar aquela crença. Aí tem outras variáveis, eu dei alguns exemplos aqui, mas vai desde a geração do tipo de estímulo que tem. Por exemplo, essa geração hoje, ela tem uma coisa muito boa. Porra, ela nasceu na tecnologia. Porra, ela pega isso e faz parte da vida dela. Se a gente pegar uma geração X de um tempo atrás, porra, pra mexer na... Minha mãe, ó, tava aqui te esperando aqui, minha mãe mandando mensagem. Minha mãe tá lá em casa hoje. Quando ela assistir isso aqui, ela vai lembrar de mim. Pô, você não deixou a televisão ligada? Mãe, tá aí, ó, tá aqui. Manda uma foto de onde tá, cara. Tá tomada aqui, é só... Aqui tava na tomada o meu notebook, não tava ali a televisão. Eu falei, tá aqui, ó, só faz isso aqui, isso, e foi. Ela, ligado, agora tá funcionando. Minha mãe nem é geração X. Vem antes disso. Ali. O que tu falou é muito interessante. A minha filha, lá no condomínio, lá no Riviera, eles fazem arraiar, a Lilian bota uma barraca pra vender milho, vender pastel. Aí a máquina de cartão de crédito falhou. Aí a Lilian, Júlio, agora? Não tá passando cartão, não vou vender os milho, não vou vender as coisas e tal. Aí minha filha ali vendo aquilo. Aí ela falou, mãe, mas por quê? Porque a máquina onde eu vou passar o cartão dos clientes não tá funcionando. Aí ela, mãe, mas isso é muito simples. Me dá aqui seu celular. Baixou. Pegou o celular, fez um negócio que eu nem... Até hoje eu não sei o que é. Me dá seu cartão aí, mãe. Pegou o cartão, encostou perto do celular. Fez o negócio lá. Pronto. Mãe, vê se entrou aí R$1 na sua conta aí. Aí a mãe foi olhar. Entrou. Então, mãe, tá funcionando. Só encostar o cartão das pessoas no teu telefone. Então, aí eu falei, princípios, tá maluco, tá maluco. Coisa de doido, cara. O mundo ideal seria se cada geração aprendesse com o que tem de bom nas outras. Porque o que tem de bom nas outras ajuda a equalizar aquilo que vai ser de gap para elas. Então, como eu falei, a geração nova tem essa do foco que perde muito, tem esses estímulos, tem às vezes muito bastidor, mas tem habilidade na tecnologia. Uma geração mais antiga vai ter foco, vai fazer aquilo mais tempo, mas ela vai ter problemas de integrar coisas, por exemplo. Então, não tem essa do que é melhor ou pior. A gente pode aprender tudo. Caraca, O que você precisa para o seu negócio, para a sua vida, para o seu sucesso, para a sua felicidade? Essa aqui é a pergunta. Eu costumo até... Ano passado, quase todo ano eu participo do Congresso Internacional de Felicidade, né? Vou dar palestra, vou dar curso lá em Portugal. E aí todo mundo define o que é felicidade, cada um dá palestra, eu até apresento um pedaço lá. Eu sempre defino, para mim felicidade tem relação com você usar o máximo do seu potencial, sendo você dentro do seu caminho. Caraca, maneiro. Traduz isso para o negócio, para a galera que nos assiste aqui, a maioria de negócio. Você está usando o máximo do seu potencial, sendo você no propósito do teu negócio? Então, você e o teu negócio estão alinhados? Se não tiver, tua energia vai dispersar. Caraca, sensacional. Sensacional. Porque, às vezes, a gente desfoca, né? Por exemplo, onde eu vejo que está a minha conexão, está exatamente nisso. Em dar clareza para as pessoas de como elas podem mudar os seus negócios, né? Então, cara, é na finança... É na tecnologia, ou até mesmo na tributação, enfim. Até o convite para você baseado nisso, né? Percebi também que eles têm muitos problemas de mentalidade. E assim, quando eu por vezes, tento me desconectar disso, eu vejo que minha energia cai. Mas às vezes é necessário, mas a minha energia cai. Caraca, então vou voltar. E aí quando eu volto, minha energia pampa de novo. E toda vez que eu sou retirado desse ambiente... Ou seja, da onde está o meu significado, teu propósito. É isso aí. Eu perco não energia. Funciona. Eu não tinha para pensar. Eu sempre gosto. Isso tem a ver com felicidade. Né? Eu gosto muito de negócio também. Mas se eu não estiver fazendo aquilo que eu gosto, eu recebo convite às vezes para fazer parte de negócios diferentes. Se eles vão tirar o meu foco, se não é uma coisa de investimento, mas ela vai tirar o meu foco daquilo que eu realmente escolhi fazer da minha vida, que é o que eu faço hoje, a resposta é rápida. Não. Assim como, sei lá, chegar uma empresa hoje e falar, Marcelo, olha, a gente vai fazer uma proposta para você trabalhar exclusivo para a gente. Você vai ganhar 5 vezes mais do que você fez no seu melhor mês da vida, mas você vai trabalhar só para a gente. Eu não preciso pensar, não. Porque a minha liberdade também está ali. Maneiro. Ó, meu sobrinho está lá em casa. Ontem tirei um pedaço da minha agenda para a gente fazer um jiu-jitsu lá, botei os tatame lá, vamos fazer um rola lá que ele se amarra. Hoje a gente só não está fazendo o que eu vim aqui, mas amanhã eu faço com ele. Ele vai ficar... Ele está de férias, vai passar uns dias. Porra, eu quero ter o controle da minha agenda para falar, porra, meu sobrinho está aqui de férias. Vamos curtir junto aqui. Vamos fazer isso aqui. Pegar minha mãe lá, como eu falei, cara, vamos lá para casa para a gente estar ali, brincar, ter esse momento família ali. Isso é importante para mim. De que adianta eu ajudar as pessoas a melhorarem como a mente funciona, como as emoções, se eu não estou cuidando da minha? Então, aí funciona para tudo. Para mim é um princípio. Você leva no mundo aquilo que você faz em você? Ou você quer pedir do mundo aquilo que você ainda não entrega? Pode crer. Primeiro entrega, depois pede. Caraca, aí, sensacional. Pô, cara,
Eu fico muito animado quando a gente bate um papo assim. Eu sei que a gente tá gravando um podcast, mas eu fico muito feliz de estar trocando essa ideia contigo. Acabou de cair uma ficha agora para mim, no seguinte sentido. A liderança hoje que a gente exerce, ela vai precisar ser avaliada de geração a geração. Por quê? Olha o que você falou, uma parada interessante. Vê se meu raciocínio está errado, fica à vontade. Eu tenho uma geração que está chegando agora, né? Que essa geração que nasceu aí entre 2005, né? 2000, 2010. Essa geração está batendo a porta aí agora. Elas estão focadas na tecnologia, que automaticamente está na tela, está nisso aqui. E elas estão com essa questão de o tempo inteiro desfocar. Estou numa página, estou na outra, muda de vídeo. Ou seja, elas foram treinadas, né, a o tempo inteiro mudar ali o foco com velocidade. E aí você falou uma parada interessante. Você falou assim, para essas pessoas eu preciso dar microtarefas. Então, eu como líder dessa galera, eu vou ter que ajudá-los a desenvolver esse dia a dia deles com microtarefas. Ou seja, não adianta eu dar para eles uma parada que vai ficar 2 horas fazendo. Vai dar merda. Eu não vou fazer. Ou então, eventualmente, eu vou ter que pegar essa parada de 2 horas e vou ter que falar assim, ó, faz isso aqui, dá uma seguradinha, depois tu faz isso aqui, dá uma seguradinha, faz isso aqui, dá uma seguradinha. Eu vou ter que redesenhar o meu ritual de atividades, o meu plano de atividades mediante a geração que eu tiver. E aqui dentro hoje, cara, a gente tem muito, de repente é um erro que a gente está cometendo. A gente tem muito essa galera aqui dentro. E a gente está querendo gerenciar essa galera do jeito antigo, como era antes. É isso aí. Reunião de manhã, hoje você tem que fazer isso tudo aqui. De noite você tem que me entregar. Não vai, é mais fácil fazer micro reuniões, gerenciamento e ajustar. Micro reuniões durante o dia pequeno, reunião de 2 minutos. Isso. Cheque. Cheque rápido para pegar. Cheque rápido, ajusta. Até porque o princípio... Caraca, maluco, sensacional. O que a gente tem que fazer? Normalmente a gente já quer treinar a galera para fazer o que precisa. Primeiro aproveita o perfil e a habilidade que ela tem no nível que ela tá. Quando ela sentir que ela tá usando o que ela tem, tu puxa para o próximo nível. Porque se eu já quero desenvolver alguma coisa, mas eu não estou aproveitando o que aquela pessoa tem, muitas vezes ela não vai encaixar aquilo, né? Parece que o que ela está fazendo nunca está bom. Então aproveita o que ela faz bem, aumenta a energia emocional dela, puxa para um próximo nível. Aproveita o que ela faz bem, aumenta a energia emocional, puxa para o próximo nível. Mas no ritmo e no perfil que cada geração responde. Cacetada, cara. Marcelão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Supondo que a gente esteja aqui com 8 bilhões de telespectadores da população mundial todinha assistindo a gente. E o nosso público é maneiro, assim, a gente toda semana tem 3 mil views. Pô, a gente tá aquecendo bem o canal nosso aqui. Qual é uma frase assim que você poderia dizer para impactar, que você falar que se você pudesse você ia mandá-la pro mundo? Qual é uma frase? Ó, tem algumas que a gente pode usar dependendo do que cada um que esteja nos ouvindo quer. Vou falar uma primeira que nem é minha, mas que eu gosto muito, eu só não vou lembrar o nome do autor. Na verdade, já vi até com mais de um autor, que é: a distância entre a semente e o fruto é o tempo. Então, vamos lá. Você está dando tempo para cada ação e movimento que você está fazendo. Se você tem um cacto na tua casa, você vai molhar ele 1 vez, 2 vezes por semana. Se você tem uma flor, você vai ter que molhar ela direto se estiver com calor. Cada tipo de planta precisa de um nível de ação diferente e um nível de espera diferente. Cada tipo de negócio, cada tipo de movimento, ele precisa do seu tempo de maturação. Se você faz muitos movimentos sem esperar o feedback dos movimentos anteriores, isso vai ter o seu preço. Outra frase que eu gosto muito é uma do... Aí trazendo um pouco para filosofar para a vida, é uma do Hermes que fala assim, olha, quando você faz alguma coisa por amor ao próximo, você gera satisfação dessa pessoa. Quando você faz com amor e sabedoria, você gera a evolução, mesmo que sugere de sabores momentâneos. Então, vamos lá. A galera que gosta de pessoas falando, quando você quer ajudar aquela pessoa a melhorar, e aí você adianta, fala, alguém te pergunta alguma coisa, como que eu resolvo isso aqui? Cara, me fala qual é o número do processo, deixa eu olhar aqui. Não, isso é simples aqui, já resolvi. Semana que vem ele está aí de novo na tua orelha. Então, quando você dá para o outro aquilo que o outro quer, muitas vezes você não está dando o que ele precisa. E o que faz a gente evoluir não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Como líderes, é óbvio que a gente de vez em quando vai dar alguma coisa que o nosso colaborador quer, mas a gente precisa dar o que ele precisa.
E aí é necessária sabedoria para dosar isso, entender o perfil, saber o momento de encaixar essas peças. E a última, eu vou usar uma frase adaptada aqui que eu uso num dos meus livros, eu sempre costumo dizer, e também a frase original não é minha, é do Philip Dump, que fala: o coração sabe, mas ele não fala. A mente fala, mas ela não sabe. Então deixa o teu coração, no sentido da tua intuição, dizer o caminho. E a tua mente construir a estrada. Ou seja, você que é um empreendedor, que está olhando para o teu negócio, estuda tudo que você precisa, mas segue a sua intuição, porque ela vai te dar o próximo nível. Porque só fazer o que você sabe só leva no lugar onde você foi. Teu próximo nível não está no lugar que você sabe, está no lugar do seu coração, do seu significado, do seu propósito. Então, começa a criar o hábito de ter o teu momento da atividade física, de meditação, de relaxar, de olhar contato com a natureza, porque é ali que você vai acessar o teu próximo nível. Ali é que está o poder da tua intuição. Exatamente. Que vai trazer a sacada do que você vai fazer. Aí o nome que você vai dar para isso é espiritualidade, meditação. Escolhe aí. Não importa, mas vai funcionar. Se você tiver um momento de serenizar a tua mente, porque é aquele momento que você para a atuação e vai para dentro de você, esse é o momento onde vem as ideias. É onde as coisas, o quebra-cabeça se junta de uma forma que ele nunca se juntou. E aí vem o próximo nível. Tu não sabe da maior, cara. Aonde que você está falando faz tanto sentido. Eu estou puxando na memória aqui. Aonde às vezes eu consigo ter mais assim ideias sobre coisas é quando eu tô correndo ou caminhando com um fone de ouvido escutando um audiobook. Aí. É muito louco isso. Eu tô me ouvindo um audiobook, tô caminhando, e às vezes, cara, passo por gente que eu conheço, não percebo, porque eu tô ali naquele mundo ali, tô ali naquele momento, tô ali naquela situação. E aí tem uma ideia, tem outra ideia. Dentro da empresa é difícil ter isso. Você não para, você está fazendo outra coisa. Eu brinco até, um lugar que eu, caminhando, se eu for correr eu já não consigo muito, mas caminhando é um lugar que eu entro em processo meditativo, eu vou para outro lugar. Aí eu sempre brinco, ó, se você passar por mim, quando eu estiver caminhando, na praia, em algum lugar assim, só vou lembrar que você passou 15 minutos depois, que é o tempo do meu inconsciente dizer, rapaz, não passou o Júnior ali por mim. Mas não pensa que eu sou mal educado, não. É que eu estou em outro mundo, analisando outra coisa da vida. De vez em quando passa por um mal educado também, né? Passo, de vez em quando. Mas eu já vou avisando para onde tá. Se me encontrar ali, ou você me toca ali, ou fica magoado e manda uma mensagem que eu respondo depois. Porque você vai entrar em outro mundo. Eu, por exemplo, quando eu estou... Hoje eu atendo muita gente, dou muito treinamento remoto. Eu não preciso... Graças a Deus a pandemia me ajudou nesse ponto de precisar viajar menos e me deslocar menos e estar mais com a família. O pessoal entrou, né, nesse mundo digital, né? Começou a aceitar. E ajudou pra caramba. E aí eu tô lá em home office, você pode ter certeza que quase todos os dias que eu tô em home office, eu vou botar uma meia hora no meu almoço para ler alguma coisa, meia hora, 40 minutos, e para fechar os olhos, meditar, fazer uma auto-hipnose, pensar sobre aquilo, relaxar e pensar nas coisas que eu quero decidir ou coisas que eu quero vir. É um momento de reoxigenar. Eu moro em casa, no meio da natureza. Maneiro. Na hora dos meus cachorros comerem, vai todo mundo pro quintal fazer necessidade. Eles vão lá fazer a necessidade, eu levo eles, eu sento lá na pedra, cara, fico olhando para a natureza, me conecto, vou ter 5, 10 minutinhos. Vou fazer isso algumas vezes no meu dia. Porque é isso que vai me alimentar, é isso que vai trazer o próximo nível, isso que vai trazer um insight, isso que vai trazer uma solução para alguém que eu estou colaborando naquele momento. Caraca, sensacional. Pra gente ir agora para a parte final, Marcelão. Eu tô refletindo sobre tudo que tu tá falando aqui, eu tô dando uma viajada aqui. Aonde que eu cheguei aqui agora na minha mente aqui? Eu cheguei no seguinte momento. Cara, o equilíbrio... Posso estar viajando também. Você tá aqui, pô, você é o cara que manda no assunto, mas o equilíbrio da nossa vida está conectado diretamente à nossa produtividade, ao nosso foco. Ou seja, se eu consigo fazer mais coisa em menos tempo, eu consigo dividir melhor o meu tempo. Então, aquilo que eu ia fazer em 8 horas no trabalho, eu consigo fazer em 6, eu levo 2 para atividade física. Aquela minha sentada no sofá para ver a televisão, que eu vi um programa ali em 3 horas e tal, eu reduzo para 1h30, 1h30 eu dedico à minha espiritualidade. E assim eu vou sendo mais produtivo em alguns pontos, usando, né, dividindo melhor, e eu equilibro a minha vida. Partindo da premissa que boa parte das pessoas conecta o sucesso a você consumir mais tempo, não estou falando produtividade, consumir mais tempo dentro do trabalho, qual é a sacada para ela
sabe, eu sei que tu já falou em microtarefa e tal, mas não tem a ver com alguma coisa de hipnose, ela te dá hipnose, não tem alguma coisa a ver com outra coisa. Tem alguma outra ferramenta, além de quebrar, que ele possa usar para falar assim, cara, se eu usar isso todo santo dia, eu consigo reduzir em 30%, eu consigo aumentar minha produtividade em 30%, 40%. Cara, na verdade tem alguns pontos ali. Se eu entrar na hipnose aqui, é melhor a gente fazer outro podcast, porque vai abrir vários leques, para ficar mais reduzido. Primeiro, essa ideia que você falou da produtividade, eu só acrescentaria uma coisa. Tem que ter o significado guiando. Porque se não tiver o significado guiando, aquilo está solto. Quando está solto, você vai virar um workaholic, aí vai cair no lugar que você fez. Você está trabalhando, mas está esquecendo do outro lado da vida. Segundo fator no meio disso tudo é você analisar as 3, 4 áreas principais da tua vida. É o quê? Saúde, família? Pode? Esse significado que você falou, ele tem a ver com você ou tem a ver com a cultura da empresa? Esse significado? Onde Na é que eu verdade, conecto? tem que ter os dois. Os dois. Porque Então, se a pessoa vai ter que ter os dois ali. Entendi. Se ela não tem um significado na cultura da empresa, ela não vai conseguir ter a melhor performance na empresa. E se ela não tem um significado, ela não vai fazer o que ela precisa. Ela vai querer fazer só o que quer. Cara, fazer o que eu quero é ser escravo dos meus desejos. Fazer o que eu preciso é evoluir e ter liberdade. Porque eu vou fazer o que eu preciso para chegar no meu próximo nível. É óbvio que eu vou me dar o que eu quero, mas se eu só me dou o que eu quero, cara, eu estou sendo escravo dos meus desejos. Eu estou sendo viciado em alguma coisa. E aí, dentro dessa estrutura da produtividade, a gente também precisa entender que produtividade não é fazer tudo toda hora. Produtividade, às vezes, é não fazer nada de vez em quando. Porque é esse o momento onde você zera o sistema para a próxima rodada. Cacetado. O cérebro tem ciclos, que vai depender de pessoas para pessoa. Dependendo do que você esteja fazendo, o nível de significado, você vai fluir em alta performance 20 minutos, 1 hora, vai depender. Você precisa entender qual é o seu e ele vai mudar por atividade. Tanto é que todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Você vai estudar alguma coisa, você precisou para a faculdade para alguma coisa, você vai ficar 3 horas estudando. Cara, passou 1 hora, até a mosca leva a tua atenção. Tu fica brigando com a tua atenção. Isso não é um lugar de produtividade, não é quantas horas você fez, os ciclos são pequenos, eu corto eles e faço o que eu preciso. Só que eu preciso entender que dentro dessa produtividade tem que ter um espaço para realimentar o sistema, para reoxigenar o sistema, que às vezes pode ser uma quebra. Eu vou dar o exemplo da atividade física. Muito tempo na minha vida eu fazia atividade física 6 vezes por semana e descansava um dia. Cara, hoje eu faço 4 vezes, só que sempre que eu posso eu boto 2 rodadas por dia. Porque eu estou mais velho, meu corpo responde melhor, eu entendi melhor os exercícios, eu consigo juntar mais isso. E aí eu fui ajustando para encaixar isso da melhor maneira e eu consigo ter um resultado muito melhor de energia com isso e de tempo. Antes eu tinha 2 horas para ficar na academia fazendo alguma coisa. Hoje eu não vou para academia, eu tenho meus equipamentos em casa e eu faço em 45 minutos. Maneiro. De um jeito que eu gosto. Então você otimiza toda essa estrutura. Esse é um outro fator importante. A outra é que para você ser produtivo, você vai precisar de hábitos, como a gente já falou. Só que hábito, pelo menos para mim, não é fazer tudo no mesmo horário todo dia. É fazer o que você precisa no dia que você precisa. Então, eu prefiro malhar de manhã. Tem dias que eu vou ter que malhar à noite, porque eu acordei muito cedo e aí eu vou escolher meu sono, porque eu tenho que dar um curso não sei aonde, vou chegar em casa às 8 horas. Vou chegar cansado, mas vou malhar. Nem que eu diminua um pouco a carga, mas eu vou fazer. É o meu melhor momento de performance? Não é, mas fazer aquilo, zera meu dia, eu tomo um banho, tô novo pro outro. Então, cuidado. É meio que pra mentalmente Isso. tu fazer aquela batida A quebra. assim, ó, Eu fiz e quebrei. Eu fiz e bati. Então, hábito não é todo dia, 6 horas da manhã, eu vou pra academia. Cara, pode ser que seja isso, mas na minha agenda, cada dia eu estou num lugar diferente, fazendo uma coisa diferente, não funciona. Então, hábito é saber o que eu tenho que fazer aquilo nos dias que eu combinei, sem exceção. Então, se eu vou viajar, eu sei que eu vou viajar, sábado e domingo eu não faço exercício, eu dou uma caminhada leve, alguma coisa. Eu já vou fazer sábado e domingo, porque eu sei que segunda eu tenho que pegar o avião cedo, vai mudar minha rotina, eu não sei se eu vou conseguir. Dependendo do tempo que tu vai ficar, tu já vê onde tem alguma coisa pra tu fazer lá, tu já planeja, leva o Cara, equipamento da bolsa. na verdade, eu vou no quarto de hotel, eu faço calistenia, exercício com o corpo já para fazer assim, eu me penduro, tiro a cama do lugar, boto, fico de cabeça para baixo, eu me viro. Vou andar, às vezes vou atendendo uma empresa, vou lá, porque aquilo tem significado, aquilo melhora a minha saúde, aquilo alimenta meu corpo, aquilo me deixa com o máximo de energia para realizar meus sonhos. Cara, então eu vou fazer. Não tem discussão. Quantas coisas que a gente faz para os outros? Sensacional. E aí você não tem tempo para fazer para você aquilo que alimenta o teu sistema? E Com aí todo que respeito, é desculpa. E aí que tá o grande segredo, né? Quando você consegue entender. E aí, cara, tem tudo a ver com autoconhecimento. Quando você consegue entender que o teu corpo precisa estar tão bem quanto o teu negócio, ou quanto o teu emprego, porque senão tu não desfruta, aí tu começa a virar essa chave. E eu brinco, cara, são, dependendo do tamanho do seu corpinho, aproximadamente 50 trilhões de células que você é o líder delas.
Como é que você está liderando essa galera? Gostei dessa. Cara, são 50 trilhões de células. Ah, você acredita em Deus? Tem um cara em algum lugar que cuida de todos nós. Nós somos células do corpo dele. Você é o Deus dessa galera toda. Se você não está cuidando de dentro, como é que você vai cuidar de fora na mesma performance? Então, a tua performance interior vai determinar a tua performance exterior, no meu humilde ponto de vista. E você só vai ter essa performance se você tiver significado te guiando. Um propósito, um porquê. Saber por que você está fazendo aquilo. E saber por que você está fazendo não é fazer o que você quer. É fazer também o que você precisa. E, às vezes, o que você deve. Porque eu já tive lá adolescente, aí eu olhava a menininha, pô, lindo isso aqui, mas eu estou namorando. Então, isso aqui não é o que eu quero. Isso aqui não é o que eu devo fazer. Dever é valor. Precisar é o que eu chego no próximo nível. Querer é onde está o meu gostar. Eu preciso equilibrar essas três coisas. É isso aí. Caraca, mesmo, sensacional. Sensacional. Marcelão, eu tenho aqui um presente para te dar, aqui para a gente encerrar. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Estou muito satisfeito da gente retomar o nosso projeto mais uma vez. A gente começar a ajudar alguns empresários. Esse ano é o ano, na minha visão, da educação aqui dentro da nossa empresa. É o ano onde a gente vai efetivamente buscar cada vez mais capacitar empreendedores e que a gente possa realmente, né, nesse momento onde a gente está chegando a mais de 550 unidades em todo o Brasil, né, eu acredito muito que se a gente fizer um case aqui, a gente vai conseguir, com certeza, levar isso para a nossa rede e automaticamente a gente vai encontrar um outro Marcelo Felipe no Acre lá para ajudar a galera do Acre, ou então daqui a pouco o Marcelo Felipe está numa vídeo gigante no Brasil todo aí ajudando a galera. Enfim, eu acredito muito que esse movimento vai ser um movimento que lá para novembro e dezembro ele vai estar sendo muito falado, muito, muito debatido e inclusive sendo até mesmo modelado por outras empresas, porque eles vão perceber o quanto que é importante a gente transformar os negócios e não tão somente fazer o óbvio, fazer o que é tradicional. E aí, baseado nisso, eu tenho aqui um presente para te dar, que é esse quadro aqui, ó, que a gente fez para você. Tá bom? Em homenagem a você aqui. Saiu agora, em tempo real, hein? Essa é boa, hein? Rebentou, hein? Pra galera ver, hein? Em tempo real. Muito obrigado. Muito e tem essa... Eu sei que é uma caneca, cara. Porra, mas o tá que valendo. vale é a simbologia de você lembrar que um dia tu já passou por aqui, Porra, que vale muito. esse é o canal que... Esse nosso canal da CF Contabilidade, que traz esse podcast, é isso, cara. É transbordar esse conhecimento e que a gente tenha a condição de que isso chegue a uma pessoa que mude a sua vida. Tá tudo bem. Eu acredito que a mente hoje, ela é o principal desafio das pessoas. E é muito do que tu falou. Parece que a gente não... as pessoas não querem que a gente tenha esse conhecimento, porque esse conhecimento transforma o nosso jeito de ser, transforma a nossa decisão. Começa a fazer a gente entender por que aquela matéria está aparecendo ali. O que eles querem que a gente entenda com aquela matéria? Aquilo é real ou não é real? Que visão de mundo... Estão criando na nossa cabeça. Estão querendo que a gente crie na nossa cabeça. Então, eu acredito muito que se a gente puder corrigir isso na altura que a gente está, né, vamos fazer. Se não estão fazendo estruturalmente, onde deveria ser feito, que eu concordo com você, tá tudo bem. Vamos fazer o que a gente pode fazer hoje. É isso aí. Do jeito que a gente está fazendo, educando a galera, educando os empresários da CF, que outras empresas de contabilidade possam depois pensar nisso também investir nessa linha aí. Isso é uma coisa que eu falo muito, cara. Você quer mudar o mundo, muda o mundo dentro de você e depois faz o que você pode ao seu redor. Não adianta. O assunto que a gente está falando aqui, infelizmente no mundo de hoje, provavelmente não vai ter os 8 bilhões ali. Por quê? Se eu estivesse falando aqui coisas que todo mundo quer ouvir, que é simples, que parece que a tua vida vai mudar semana que vem, isso tem um impacto muito maior. Em 30 dias tu vira o teu coisa. Só que isso não é verdade. E aí, desculpa, você só vai me ver falando aqui aquilo que eu apliquei em mim, que eu sei que funciona. Ou que eu apliquei em clientes, que eu sei que funciona. Só que o que eu vou falar aqui não vai ser fácil. É simples de fazer, mas não é fácil. Porque requer você mudar a sua escolha, mudar a sua rotina. O que eu posso dizer para a gente fechar aqui é: eu nem sempre estive nesse caminho, mas eu percebi a diferença que esse caminho fez na minha vida. E hoje, eu não quero outro caminho. Então, não importa onde você esteja, lembra que a sua escolha faz o teu caminho. Não importa o quanto você já caminhou do jeito que está, você pode mudar hoje. Para a gente fechar o podcast, o que você pode mudar hoje no seu caminho para ser a pessoa e o profissional que você quer? E para melhorar aqui, dar uma força para todo mundo, escreve aí nos comentários, se você puder. Boa. Ó, escreve nos comentários, a gente vai mandar tudo pro Marcelão aqui.
E também, se você puder, se você estiver aí acreditando no nosso projeto, compartilha, se inscreve no nosso canal, tá? Dá o teu arroba aí, Marcelão. O teu arroba. O arroba no Instagram tem 2, Marcelo Felipe com 2 P's Coach e transformando.pessoas. E tem o YouTube também, que tem um monte de vídeo maiorzinho lá, que aí é Transformando Pessoas. Você jogar Marcelo Felipe lá com 2 P's Transformando Pessoas, você acha. Já tá lá. Galera, então é isso. Muito obrigado por estarem aqui com a gente em mais um EnergyCast. E fiquem atentos, porque toda segunda-feira às 11 horas e toda sexta-feira às 11 horas tem conteúdo novo aqui nesse canal, um conteúdo focado em você para transformar o seu negócio, tá bom? Um beijo aí no coração aí. Energiza! Valeu!